E aí, curiosos, sejam bem-vindos! É provável que você já tenha ouvido falar pelo menos uma vez na Área 51. Esse misterioso lugar, fundado nos anos 50, já foi citado algumas vezes aqui no canal e já era de se esperar, pois é um dos locais mais secretos do mundo. E até hoje permanece com mais perguntas do que respostas, e não faltam teorias sobre a Área 51. Então hoje vamos desvendar alguns dos fatos desse local para que você possa tirar suas próprias conclusões sobre o assunto. Antes de mais nada, é preciso dizer que, ao contrário do que alguns pensam, a Área 51 existe, e não é uma lenda. Isso porque, depois de negar por muitos anos, o governo dos Estados Unidos em 1994 assumiu a existência dessa base aérea. Mas isso não trouxe muita diferença, pois a existência já era dada como certa pela maioria. E quanto aos relatos e histórias, os representantes governamentais se limitaram a não dar mais respostas. Mas o que teria tanto a esconder essa instalação da Força Aérea? Pois tanto segredo deu espaço para diversas conspirações envolvendo dissecação de aliens, armamento de tecnologia extraterrestres, experiência para controlar a meteorologia e até viagens no tempo. Depois de ter a existência confirmada, o maior mistério sobre a Área 51 passou a ser a respeito de sua localização. Tudo o que se sabia era que ficava no deserto de Nevada, e os esforços para guardar as instalações do olho público despertaram ainda mais curiosidade. Atualmente, uma restrição oficial diz que civis só podem se aproximar até 42 quilômetros de distância do lugar, mas isso não impediu que em agosto de 2015, um ufologista gravasse um vídeo da misteriosa base. Usando um drone, Hans Faulkner sobrevoou a área próxima ao lugar e gravou algumas imagens. Apesar da distância, é possível ver as instalações que compõem o enorme complexo da Área 51. Curiosamente, após a gravação desse vídeo em setembro do ano passado, foram colocados avisos proibindo o uso de drones naquela região, mais uma vez bastante suspeito. A agitação sobre o lugar começou no final da década de 1980, quando um homem apareceu na mídia dizendo ser um ex-funcionário da famosa área. O homem era Robert Bob Lazar, que dizia ter trabalhado no lugar por 5 meses. Nesse período, Robert afirmou ter participado do setor S4, onde era responsável pela engenharia reversa de discos voadores. Não é difícil imaginar que isso alimentou muitos rumores sobre a Área 51 ser um centro de estudos sobre alienígenas. Robert, que na época ganhou a atenção de jornais, programas de rádio e TV, também disse que seu trabalho era descobrir a tecnologia extraterrestre usada nas aeronaves. Para usar a tecnologia a favor da humanidade, ele até mencionou que havia descoberto o elemento químico unupêntio, que servia na propulsão das aeronaves. Esse elemento de fato teve sua existência confirmada em 2004, mas o ex-funcionário que estava disposto a levar a verdade ao público anos depois perdeu bastante crédito quando as pessoas que investigaram sua vida começaram a questionar seu grau de formação. Em 2000, fotos de um satélite russo revelaram algo que repercutiu bastante, que era uma pista de pouso, que posteriormente foi reformada e passou a ter 6 km e 40 metros de largura. Mas foi informado que a pista era usada no teste de protótipos de aeronaves. Além dessa pista, hoje sabemos que a base também possui um excelente sistema informatizado e 6 andares subterrâneos blindados, e para garantir que não haja invasores são usados leitores de digitais e leitores ópticos. Já que se tratando de uma base militar, segurança nunca é demais. O sistema operante nos computadores de lá foi desenvolvido especialmente para a Área 51. Assim, hackers não conseguem invadir e o resto da defesa fica por conta de uma porta antinuclear e sim as que estão na entrada. Meu amigo, é bem difícil entrar lá, hein? Apesar dos relatos de Bob Lazar e de diversas pessoas que afirmam terem visto OVNIs, objetos voadores não identificados sobrevoando o local, as informações concretas que temos é de que a Área 51, que nem é a única instalação secreta dos Estados Unidos, tem como objetivo desenvolver e experimentar tecnologias para as Forças Armadas norte-americanas, além de realizar estudos sobre armas nucleares e químicas, entre outros projetos bélicos que devem ser mantidos em sigilo. E antes de concluir qualquer coisa, não podemos esquecer que tudo pode não passar de um boato inventado pelo próprio governo para distrair outras nações quanto ao que é produzido lá. De qualquer forma, com certeza todo o alvoroço sobre o lugar só surgiu por falta de informação, que deixaram espaço para todas as teorias de conspiração que surgiram no imaginário popular. O fato é que todo mito ou verdade fez das redondezas do lugar grandes pontos turísticos, tanto que as autoridades do estado de Nevada até batizaram a rodovia estadual 375
de estrada dos extraterrestres, o que só atrai mais lucro para o comércio local. E aí, meus amigos curiosos, gostaram do vídeo? Que tal deixar sua opinião? E não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que são postados toda semana. E aí, me diz o que você realmente acha que estão fazendo naquele local misterioso. Fui!